O que é a resistência? Eu percebo que há uma grande incompreensão do que se trata essa resistência, né? Aparentemente, na cabeça de muitas pessoas, a resistência é um grupelho de canais no YouTube criticando o Bolsonaro e a direita no Brasil. E isso está bem longe de ser verdade. A resistência é muito maior do que isso. A resistência é muito mais diluída do que isso. Ela não é um grupo organizado, centralizado, não é como os rebeldes do Guerra nas Estrelas que estão enfrentando o Império, não. Até onde eu saiba, é totalmente disperso, com indivíduos, com pequenos grupos, com grupos médios, com grupos grandes, com militantes que estão há anos fazendo isso, enfrentando, se opondo a desmandos do governo. Se a gente for pensar, por exemplo, o primeiro movimento de resistência ao Bolsonaro, e é o maior e um dos mais influentes, é o grupo Mulheres Unidas contra o Bolsonaro no Facebook. Tem quase 4 milhões de pessoas lá, de mulheres lá, debatendo os assuntos e lutando para evitar que o governo dele retire direitos básicos, essenciais das mulheres e como um todo da sociedade. E é uma ameaça real e há um medo de perder esses direitos. Outro grupo que eu conheço, que eu sei que debate também de maneira inteligente os assuntos, é no WhatsApp Mulheres Unidas pela Democracia. Mas não são os únicos. Há dezenas, há centenas, há milhares, são milhões de pessoas nessa resistência. Se você está aqui agora assistindo esse vídeo, curtindo, compartilhando, dividindo com outras pessoas o conteúdo aqui, você também é resistência. Teve o casamento coletivo gay agora em BH, para o qual as pessoas se ofereceram voluntariamente para ajudar nesse casamento. Isso é resistência. É defender direitos básicos, defender direitos dos gays, defender direitos das mulheres, defender direitos de minorias, defender direitos de quem é oposição política, de ideias, de conhecimento. A minha luta aqui, a minha resistência é contra o obscurantismo, é contra essa mentalidade medieval, esse retrocesso que o Bolsonaro pode representar. E eu falo do Bolsonaro porque ele é a ponta do iceberg, né? Porque na verdade ele é só um fenômeno que representa esse movimento retrógrado no Brasil, que passa por várias instâncias. Então, a minha luta, e a luta de vários professores e de vários canais de YouTube, de conhecimento, de conteúdo, é justamente para enfrentar essa revisão da história, essa revisão do conhecimento, esse ataque às instituições educacionais do Brasil. Essa é a minha resistência. Mas não é a única. As pessoas querem simplificar sempre as coisas, né? Eu falo isso constantemente aqui. Elas querem simplificar as coisas e apontar o dedo ali. Olha o grupinho da resistência. Mas isso aí é um absurdo. Porque tem muita gente atrás aqui das câmeras, pessoas que me mandam mensagens, pessoas que me apoiam diariamente, mulheres, homens, gays, negros, que estão aí querendo mudar as coisas também. Inclusive você que votou no Bolsonaro também deve ser a resistência. Porque se ele está no poder lá, foi pelo teu voto, e você é responsável por isso também. Você é mais responsável por isso do que nós que estamos enfrentando o Bolsonaro. Você vai ser responsável também, e você também tem que cobrar do seu candidato. Você deve ser resistência, assim como nós seremos. Votar em um candidato não é passar pano para tudo que ele vai fazer, não. É cobrar dele também. E esse é o verdadeiro exercício da cidadania. É de cobrar do seu candidato, do seu deputado, do seu senador, do seu presidente. É cobrar deles. A resistência é o papel do cidadão, não apenas de quem se opõe ao candidato, mas de quem votou nele também. Porque ele é um funcionário seu. Ele é alguém que é pago com o nosso dinheiro para cuidar do país inteiro, não apenas de quem votou nele. Quando você ouve uma proposta absurda para mudanças de direitos trabalhistas e você se opõe a isso, você também é resistência. E ela pode ser feita de vários modos. Eu tenho aqui um canal e está crescendo, eu posso falar, eu posso ter um alcance, mas tem pessoas que podem usar o blog, podem usar o Facebook, podem usar o WhatsApp, podem falar com os amigos, conversar com as pessoas. Essa resistência se dá de vários modos, cotidianos, diários. Não tem a ver com o YouTube, não tem a ver com influenciadores digitais, não tem a ver com professores universitários, tem a ver com todos nós. Eu sou a resistência, mas vocês também são a resistência. Eu estou aqui, eu venho aqui para defender as minhas ideias, aquilo que eu penso sobre a situação, e coincide que muita gente pensa parecido. Então é isso que nos une, que nós compartilhamos de metas e ideias semelhantes. Mas mesmo se discordar de mim, você também não tem a obrigação de aceitar o que o Bolsonaro faz, ou o que o governo dele fará, ou o que o discurso radicalizante propõe. Você pode resistir a isso e deve resistir a isso também. Porque muitas pessoas, muitos milhões de brasileiros sofrerão se a gente se calar. Em nenhum momento nós questionamos os resultados da eleição. A gente sabe que ele ganhou com a maioria dos votos. A gente sabe disso. Só que nós vamos questionar sim tudo que ele fizer de errado. Porque ele apontou o dedo para a corrupção dos outros. Se houver corrupção no governo dele, nós vamos apontar o dedo também. Se ele perseguir minorias, a gente vai apontar o dedo. Se ele prejudicar a vida dos brasileiros, isso inclui direitos trabalhistas, direitos civis, dos quais eu sei que você não quer abrir mão, nós também vamos nos opor a isso.
Porque isso é resistência. É tentar encontrar um caminho melhor e se opor a uma possibilidade pior. Muita gente me pergunta assim, onde você estava, né? Onde você estava resistindo quando o PT estava no governo fazendo seus desmandos também. Olha, eu não tinha canal no YouTube na época. E mesmo assim, a minha grande reação ao Bolsonaro foi em relação aos absurdos que ele dizia sobre tortura, sobre ditadura, sobre autoritarismo, elogiando torturadores reconhecidos. Eu nunca ouvi o Lula falando isso, nunca ouvi a Dilma falando isso, nunca ouvi Fernando Henrique falando isso, nunca ouvi o Collor falando isso. Então, por mais complicado que fosse o cenário político anterior no Brasil, e sempre foi complicado, eu nunca vi um candidato defendendo uma pauta tão retrógrada, tão agressiva, tão intolerante quanto o Bolsonaro. A minha reação, a minha resistência é a esse discurso altamente perigoso, de legitimar um crime condenado mundialmente, internacionalmente, pela Convenção de Genebra. Nem em guerras é aceitável torturar prisioneiros, por exemplo. Você tem um candidato e um presidente que defendeu isso em vários momentos, a tortura. Então essa é parte da minha resistência. E a outra é a ignorância, é o obscurantismo. Agora, qual é a sua luta? O que você vai resistir? Eu não sei, mas tenho certeza que você tem as suas razões também para isso. Então vamos levantar essa hashtag aqui, eu sou a resistência, porque você também é resistência. Vamos pôr essa hashtag aí em todos os canais que você segue de resistência, que você conhece, que você acompanha. Vamos pôr no Twitter, vamos subir essa hashtag. Porque eu sou a resistência e você também é. E a gente não está fazendo nada mais do que nosso dever como brasileiro, como cidadão. Deixa no comentário aqui embaixo quais canais que você acompanha de resistência, o que você tem assistido, o que sua comunidade tem feito para isso também. Deixa aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!